Estamos de volta a mais um Dublincast. Dessa vez, eu tenho que aplaudir aqui esse pessoal que acordou às 7 horas da manhã para participar e estar aqui contribuindo com vocês. Tem alguns convidados aqui. Quem está aqui com a gente hoje? Eu sou de Guarulhos, sou ex-intercambista, estive em Dublin em 2015 até 2017 e mais uma vez um prazer falar com vocês de Dublin, produzir conteúdo para vocês e tamo junto, vamos pro papo aí. Pessoal, meu nome é Carol, sou ex-intercambista também, fui para Dublin em 2014, voltei em 2016, atualmente moro em Santo André, acho que é isso aí. Eu sou o Leandro, morei em Dublin entre 2013 e finalzinho de 2014, sou de São Paulo e vamos falar um pouquinho desse período que tenho certeza marcou a vida de todos nós. Muito bem. E tem a Má também, que não é ex-intercambista, tá aqui ainda. Eu sou uma eterna ex-intercambista. Eu sou ex-intercambista, só que eu acabei ficando na Irlanda em vez de voltar pro Brasil, mas sou ex-intercambista também. Legal, muito bom. A gente queria agradecer o pessoal que tá mandando sugestão de tema nas mensagens. A gente tem recebido bastante, a gente tá lendo todos aos poucos. Então continuem mandando. A gente vai ler o recadinho da Patrícia, que ela mandou uma mensagem bem legal. O recadinho da Patrícia é em relação ao episódio 17 do nosso Dublincast. E ela disse: Oi, galera! Aqui é a Paty de São Paulo. Já acompanho vocês faz um tempo e tô amando o podcast. Vocês que me fizeram querer ir pra Dublin e estão me enchendo de conteúdo pra chegar mais preparada em agosto. Adorei as dicas de viagem porque já chego com Bank Holiday e logo depois uma semana de férias da escola. Pra quem vai ficar só 3 meses, esse tempo é sensacional. Se der pra fazer algum episódio de dicas sobre a imigração e diferença entre ter o passaporte europeu ou brasileiro, eu agradeço demais. PS, preciso parar de ouvir o podcast no busão, porque as pessoas me veem rindo sozinha e devem achar que eu tenho problema. Maravilhosa! Eu adoro quem ri sozinho. Eu rio sozinho toda hora. Aliás, Bank Holiday, pra quem não sabe, é feriado. Sim, aqui na Irlanda, todos os feriados caem nas segundas-feiras. Então a Patrícia tá feliz porque quando ela chegar, já vai ter sábado, domingo e segunda pra ela fazer alguma viagem gostosinha. Então é assim que é aqui na Irlanda toda vez. E, por favor, continuem mandando recadinhos queridos que a gente adora. Mandem áudios, mandem mensagens. A gente lê, a gente toca aqui no nosso Dublincast. E pra quem ainda não sabe qual é, Nini, o número de telefone pra mandar os recadinhos, por favor. Anotem aí na agenda de vocês. Pra quem não estiver na Irlanda, tem que colocar o DDI na frente com o mais. Então anotem aí. Mais 353 89 946 0731. Repetindo, mais 353-89-946-0731. E agora a gente vai continuar com o episódio. E é isso. Vamos lá, então vamos começar o bate-papo. Vocês já contaram pra gente aí os anos que vocês chegaram aqui na Irlanda, então vocês ficaram entre 2 anos mais ou menos. Alguém ficou mais do que 2 anos aqui na Irlanda? Não, eu fiquei exatamente 2 anos, Edu. Na verdade, ali, 2 anos e 1 mês, né? Contando com a volta ali. Legal. E então vamos começar entendendo um pouquinho do que tocou o coração de vocês, que fez vocês pensarem na Irlanda na hora de fazer intercâmbio, né? Eu pensei, vou sair do Brasil, chega disso aqui, quero fazer intercâmbio, quero ir pra Irlanda. Por que Irlanda e por que surgiu essa vontade de sair do país? Bom, minha vontade de intercâmbio começou em 2014, né? Na verdade, sempre tive o sonho de morar fora, imaginava como seria. Quando adolescente ainda, acho que o primeiro pensamento que a gente tem é Estados Unidos, né? Califórnia, aquela coisa que a gente vê na TV. Mas em 2014 eu comecei esse planejamento, de sair do emprego, juntar a grana que eu precisava, organizar as coisas, terminar isso tudo por aqui e fazer intercâmbio. A primeira opção era a Austrália, na verdade. Foi Irlanda, não era Dublin. Mas aí, colocando no papel a grana que eu gastaria na Austrália para viver 4 meses, eu passaria 1 ano em Dublin. E aí veio o ponto de decisão, comecei a pesquisar sobre Dublin. O eDublin funcionou bastante ali como um canal de informação, né? Eu sei que quem é mais antigo de intercâmbio comenta que era difícil de achar informação antes sobre como é viver em Dublin, quais eram os percalços ali, o que você tinha que fazer. E na minha época eu já tive a sorte de ter bastante material no ar, né? E consumir bastante informação de vocês, foi super importante nesse sentido. Em 2014 eu fui, organizei tudo, peguei o avião e desembarquei por aí. Legal. Eu acho que minha história foi bem parecida assim com a do Bruno. Meu sonho também sempre foi fazer um intercâmbio, desde novinha. Aí eu comecei a pesquisar por questões de trabalho aqui e pelo motivo também de aprender o inglês. Comecei a pesquisar, minha primeira opção era a Austrália, mas
menos financeiramente eu conseguia pagar a Irlanda. O canal de vocês me ajudou muito, também naquela época não tinha tanta informação, né? Não tinha tanto conteúdo. E eu comecei a me apaixonar já pelo que vocês diziam no site. Comecei a ir atrás bastante de vídeos para saber como é que funcionava. Me apaixonei já antes aqui no Brasil. Esse foi, acho que, um dos motivos em questão de inglês e pela cultura mesmo dos irlandeses, que sempre já tinha lido boas histórias e que eles eram muito receptivos. E fui em 2014 e acabei ficando 1 ano e 7 meses. Acabei estendendo um pouquinho, de tanto que eu gostei. Pelo jeito, a Irlanda é o plano B de nós três, né? Também foi meu plano B. Em 2012, eu fui para Londres cobrir a Olimpíada, fiquei 30 e poucos dias lá e saí de lá com a certeza, vou voltar para Londres e vou morar aqui. Que cidade, que lugar, que ambiente. E aí, quando eu cheguei no Brasil, teve aquele choque de realidade, também financeiro, de que seria impossível ficar em Londres 1 ano sem visto de trabalho. E aí eu comecei a pesquisar, tá bom, onde eu posso ir, estudar e trabalhar. E aí eu vi que todo mundo falava de Dublin. Eu lembro que na agência que eu fui, a própria menina recomendou, ela, putz, entra lá nesse site, EW. Eu lembro que ela escreveu num papelzinho pra mim. Parece tão século passado, né? Escreveu num papelzinho, EW.com.br. Né? Entre lá, que você vai ver. E eu lembro que eu fiquei buscando, a primeira coisa, o mapa de metrô de Dublin. Não, eu quero ver se tem metrô, pra onde que eu vou, E não tinha. E eu... Tadinho. Porque não tinha metrô em Dublin. Pô, mas como assim? Mas aí, por questões financeiras mesmo, e também por causa do visto que te permite trabalhar, eu fiquei 6 meses juntando dinheiro. Aí chegou janeiro de 2013, eu pedi as contas, e em março, no dia 17, no St. Patrick's Day, eu desembarquei em Dublin. Maravilhoso. E fiquei 2 anos. Sensacional. É muito engraçado como, não só pela segunda opção, né, mas acho que é quase um déjà vu eu escutar vocês falando sobre, eu fui procurar um lugar que dá pra trabalhar, estudar, isso aqui. Parece eu falando da minha história também. É a coisa de, acho que a maioria dos intercambistas, se não 99%, vem pra cá acaba sendo esse princípio, né? É um lugar que eu posso vir, estudar e tal. E não tira o mérito, né? Faz parte do que a Irlanda tem a oferecer e é um benefício de estudar aqui, né? Não tem como mostrar isso uma coisa ruim. Mas agora eu quero entender o seguinte, então a gente entendeu agora, vocês tinham o motivador de vocês, talvez o motivador não era necessariamente a Irlanda em si, né? Era mais o que eles ofereciam, lindo. E aí eu quero saber, vocês chegaram na Irlanda, inclusive uma das perguntas que fizeram aqui foi a Gisele Batistella perguntou o que vocês mais se surpreenderam quando vocês chegaram aqui. E aí a segunda coisa que tá relacionada um pouco, acho que vocês mais ou menos responderam, é se vocês vieram pra cá já com o objetivo de ficar morando aqui pra sempre ou vieram pra passar um tempo mesmo e voltar? Cara, o que mais me surpreendeu, primeiro que foi a minha primeira viagem internacional. Diferente do Leandro, eu não tinha passado por nenhum país, não tinha nenhuma referência do que era estar fora de São Paulo, mais precisamente. Eu nunca fui uma pessoa que rodou muito viajando. E já chegar ali na primeira escala, que foi em Frankfurt, e ver que eu estava tão longe de casa já me impressionou muito. Na Irlanda, eu achei sensacional ali em Dublin. A cidade, ela é aconchegante. É uma cidade que te conforta, apesar do clima. Eu não cheguei num clima tão hostil, cheguei no verão, então tava tranquilo. Mas esse choque, né, visual, que você tá distante de casa ali, tá vivendo uma coisa muito diferente, é uma sensação única. Lembro como se fosse desembarcar aí e dar a minha primeira volta aí pela rua e ver tudo diferente, escutar pessoas falando idiomas diferentes também, foi muito legal. Com relação a ir pra morar, nunca foi meu objetivo. Primeiro eu fui pra aprender inglês, era essa a minha necessidade primária, além do sonho de fazer intercâmbio. E a minha ideia era ficar 1 ano, eu acabei ficando 2. Como eu consegui trabalhar, consegui juntar uma grana legal, já ali no 3º mês eu já planejava ficar mais 1 ano, renovar uma temporada ainda. O que mais me surpreendeu, eu acho que foi a receptividade dos irlandeses, assim. O primeiro dia que eu cheguei, eu me perdi no aeroporto, eu não encontrava meu guia a me levar pro alojamento, né? E já veio um monte de gente me ajudar. Quando eu vi, já tinha uma plaquinha com o meu nome do outro lado, gritando Carol. Então o pessoal foi muito receptivo comigo. E isso me surpreendeu bastante. A arquitetura também é fantástica. O fato de você estar numa cidade que é antiga, né? É bem diferente daqui do Brasil. A receptividade também dos próprios brasileiros. Acho que isso me surpreendeu bastante, assim, foi meu primeiro impacto. E aquela sensação, nossa, amei aqui. Eu pisei, falei, eu
esse país. Acho que esse foi um dos motivos também de eu ter adiado o meu plano. O meu plano era ficar 1 ano, e aí eu consegui trabalhar como au pair e fui juntando dinheiro e consegui estender por mais 7 meses. O que foi ótimo, não me arrependo, foi a melhor decisão. Seja os pontos positivos, assim, que eu tive. Legal. No meu caso, o que mais me surpreendeu chegando em Dublin, acho que nem só chegar em Dublin, mas morar no exterior, é a simplicidade que você vive, assim, como que a vida é mais simples. Eu achava que era completamente o contrário, porque eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, então eu imaginei, putz, vou morar numa cidade de um país que eu nunca estive antes, que eu não conheço, deve ser bem complicado, e é o oposto. Comecei a perceber, quando eu comparo a minha vida em São Paulo com a minha vida em Dublin, o quanto minha vida em Dublin era simples, assim. Eu tinha 2, 3 contas para pagar, que era energia elétrica, celular e aluguel. Não tinha mais nada para pagar. Aqui tem pilhas de boletos. A vida é bem mais... em São Paulo é bem mais... Acho que a palavra certa é complicada mesmo, e lá é bem mais simples. A segunda coisa é o quão intenso é estar num lugar diferente e estranho a você. Eu que sempre fui uma pessoa muito fechada, nunca fui de falar muito, eu sempre precisei conhecer muito as pessoas para poder me abrir, falar da minha vida. Com 1 mês de Dublin eu já estava jurando amores para um monte de gente, falando quanto eu te amo, quanto você é importante na minha vida. Sabe aquele meme, né, do terceirão para a vida? Fala, cara, de Dublin para a vida, é incrível como as coisas são intensas, como você se agarra às pessoas, como uma amizade em Dublin, ela fica madura em tão pouco tempo, enquanto em São Paulo, enfim, aqui no Brasil, você leva tanto tempo para ficar próximo de uma pessoa. Eu fui com passagem de volta marcada para dali 6 meses, mas aí, né, tem aquelas coisas que você não planeja. Acabei conhecendo uma pessoa que é minha atual esposa, e faltava 1 mês para eu voltar. E aí eu tipo, o que eu faço, né? E aí eu resolvi ficar 6 meses, depois mais 1 ano, e acabei ficando no total 2 anos. Legal. E eu fiquei pensando, né, que você falou o quanto que foi diferente pra você, né, Leandro, de ter vindo pra cá, que você era uma pessoa mais fechada, mais tímida. Você acha, e a pergunta vai pra todo mundo, né, depois da experiência do intercâmbio, daí, foi uma coisa que ficou na vida de vocês, sabe? Foi diferente voltando pro Brasil? Tipo, influenciou na personalidade de vocês, ou como vocês lidam com a vida ou com as outras pessoas, o fato de vocês terem morado aqui por um tempo? Uma vez você tendo essa experiência, você tendo esse input e essa carga de intensidade, como é o que a gente vive aí em Dublin, isso te muda para sempre nas suas relações pessoais. Eu voltei para o Brasil valorizando cada amizade que eu deixei aqui, valorizando muito o tempo com a minha família. Cara, é isso, aí é tudo mais intenso. Você sai daqui, na verdade, sem nenhum amigo, né? Exceto algumas exceções que vai com alguém, já vai com uma dupla, já conhece alguém que tá morando aí em Dublin. E você tem essa necessidade de se desconstruir no sentido de, eu sou tímido, eu tenho as minhas reservas, eu preciso ter o meu tempo para conquistar cada coisa. E aí parece que você tem esse rush para reestabelecer as suas relações afetivas, né? E voltando aqui pro Brasil, eu vejo, na verdade, uma quebra de paradigma nesse sentido. Eu não me sinto mais uma pessoa tão fechada também como eu era. A minha facilidade de estabelecer contato e uma relação pessoal com as pessoas, ela evoluiu bastante, ela ganhou uma velocidade, e eu acho que o meu tempo aí ajudou muito nesse sentido. Não, eu acho que é muito do que o Bruno falou, que eu acho que como eu poderia resumir isso, eu acho que o intercâmbio, eu sei que parece clichê, mas é muito verdade. O intercâmbio me tirou da zona de conforto, porque eu cheguei num lugar completamente estranho, ali toda a minha experiência profissional, meu diploma, o que eu já tinha construído na minha vida, não valia nada, absolutamente nada. E eu tive que começar do zero mesmo, assim, de tanto em conexões com pessoas, com amizades, com relacionamentos, com emprego, com dinheiro, com tudo. Então, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, você acaba ficando mais cara de pau, sabe? Porque ou você faz, não tem escolha. Então, voltando pro Brasil, eu percebi que as minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu pretendia para minha vida e aquela gana de conseguir o que eu quero, eu fiquei mais, vamos dizer assim, plagiando o Neymar, mais ousado, sabe? De chegar e falar, e cara, é isso mesmo, eu quero, preciso, então eu vou fazer isso. E as coisas, acho que também elas ficam mais intensas, você volta mais maduro. Cara, é completamente diferente. Sair da zona de conforto, que eu brinco, né, que não era tão
confortável assim, porque senão eu teria ficado no Brasil, não teria feito isso. Mas saindo dessa zona de conforto, enfrentando o ambiente que é diferente, né? Não digo mais difícil, mas que é diferente, faz com que você repense muita coisa na sua vida e te ajuda, sim, com certeza, quando no meu caso, voltando pro Brasil. Você precisa ser proativo, né? Se você não for proativo, aí as coisas não acontecem e você volta com essa chave ligada. É isso. Totalmente. Eu acho que você também cria você cria uma independência maior, né? Você enxerga que depende somente de você mesmo. Você tem que correr atrás. Então, definitivamente, voltei outra Carol. Tava sentindo muita saudade da minha família, dos meus amigos. Me valorizei muito essa questão. Quando eu estava aí na Irlanda também, pude identificar que escolhi os amigos certos aqui no Brasil. E também fiz amizades maravilhosas. Então, me ajudou bastante em questão de trabalho, em questão de me jogar mais. Não foi à toa também que eu fiz o XP com vocês, fiz 3 XP. Sim. Na volta sentia muita falta também desse contato de ter novas culturas ao meu redor, no meu ciclo de amizades, no meu ciclo de trabalho. Então eu falei, nossa, abriu uma vaga aí de ser voluntariada, vou me candidatar, é uma forma de eu ficar mais próxima, né? E poder passar um pouco do que eu aprendi também. Então eu acho que é o que eu recomendo. Alguém sempre vem e me pergunta como é que foi seu intercâmbio. Eu recomendo para qualquer pessoa de qualquer idade que faça isso um dia, que é uma experiência maravilhosa. Se joga que você não vai se arrepender. Antes da gente chegar nessas conclusões, que eu acho que vai ser legal a gente falar mais delas no final, de algumas coisas de aprendizados, eu queria voltar um pouco, porque eu acho que é legal a gente entender, isso que vocês comentaram é muito mais do que vocês hoje perceberam já, né? Depois que voltaram, então virou uma percepção. Mas eu quero entender, vocês no intercâmbio, qual era o objetivo de vocês? Era simplesmente aprender inglês? Porque a gente fala, né, a gente se abriu e saiu da zona de conforto, mas isso acho que foram consequências, né? Vocês não planejaram isso. Queria entender qual era o plano de vocês quando vocês estavam aqui na Irlanda. O que vocês tinham de objetivo aqui? Bom, minha necessidade primária realmente foi aprender inglês. Eu saí daqui do Brasil com um nível super básico, cheguei aí na escala já perdendo uma aula, tendo que me virar com inglês indígena praticamente. Foi engraçado. Olhando agora, né? Mas na hora foi desesperador. E meu objetivo foi estudar. Eu fui para ter realmente uma vida de estudante. Então, me dedicava a estudar. Eu consegui trabalhar rápido, né? Até, de certa forma, eu consegui emprego, acho que no meu 2º mês. No emprego, nos empregos por onde eu passei, meu foco sempre foi em aprender o idioma. Então, eu focava muito nisso, em conversar bastante, absorver bastante e tentando colocar em prática o que eu estava aprendendo aí. E como você comentou, Edu, sair da zona de conforto e todos esses inputs aí que a gente já comentou foi uma consequência, mas como objetivo primário realmente foi estudar. Meu objetivo também foi estudar. Eu tinha 2 objetivos, na verdade, era estudar e trabalhar como au pair, porque eu queria realmente entender a cultura e o dia a dia do irlandês. Quando eu fui, eu tinha um nível básico e consegui evoluir o inglês mesmo, eu acredito, obviamente também na escola, mas eu senti uma grande diferença quando eu comecei a trabalhar como au pair. E eu fui para uma cidade que é Kildare, que é um pouquinho mais afastada de Dublin. Então, realmente, eu fiquei bem imersa na cultura. Foi uma experiência maravilhosa. Os 2 objetivos principais eu consegui alcançar, que me ajudou a sair mais ainda da zona de conforto, né? Então, Carol, você morou tanto em Dublin quanto em Kildare? Isso, morei nos 2 condados, na verdade, né? E você acha que fez muita diferença, né? Que você falou, você ficou super imersa mesmo quando foi trabalhar de au pair em Kildare e tudo. Você acha que fez bastante diferença para a evolução do seu inglês, esse momento de imersão que você teve? E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 6 meses nessa família e sim, fez total diferença, porque você respira o inglês 24 horas por dia, né? Então, Kildare é uma cidade, eu fiquei em Clare, que é uma cidade bem pequenininha, literalmente não tinha quase nada para fazer. Eu passava literalmente quase que o dia inteiro em casa, cuidando das crianças, quando elas não iam para a escola, e com os vizinhos. Então, a gente unia as au pairs ao lado e trabalhava um próximo e brincava junto com as crianças. Então, fez total diferença, até para entender um pouco mais a linguagem deles mesmo, né, cultural. Se eu não tivesse feito, talvez acho que eu não teria evoluído tanto, assim. Legal. Eu acho que faz total diferença. Para mim, foram dois pontos.
primeiro, assim como eles, era o inglês, e eu queria morar em um lugar onde todo mundo fala inglês. Eu vi estar imerso numa cultura onde as pessoas falam inglês. E a segunda é uma coisa muito particular minha, que pra mim pode parecer estranho, mas pra mim fazer o que eu fiz era um ato de rebeldia, sabe? Comigo mesmo. Eu sempre, minha vida sempre foi muito certinha, eu emendei escola com faculdade, já consegui entrar na área ainda na faculdade como estágio, aí eu comecei a crescer na empresa, enfim, até chegar onde eu queria. E aí eu cheguei lá, 2013, com 29 anos, falei, cara, minha vida tá muito... Eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa que chacoalhar minha vida um pouco. E eu sempre quis morar fora, né? Desde pequeno, eu tenho vários primos que fizeram intercâmbio, eu sempre falava para meus pais, eu quero morar fora. E meus pais nunca tiveram condições de que eu morasse lá fora e tal, e eu sempre carreguei isso. E pra mim foi um ato de, largar um emprego super estável, que eu estava numa posição bem boa, já, sabe, independente financeiramente, morava sozinho, já tinha meu apartamento, já tava numa situação assim que, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Ela tá muito calma, sabe? E pra mim era um ato de rebeldia, porque eu sempre busquei essa vida calma, eu sempre busquei uma vida confortável. Então, pedi demissão. Eu lembro quando eu fui pedir demissão, eu entrei na sala lá da diretora meio tremendo já, pra caramba, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Meu pai, na época, cara, é doido. E isso não é nada, né, cara? Não é um ato de rebeldia, não é virar o mundo de ponta cabeça. Tem tanta gente fazendo coisas tão mais, né, arriscadas do que isso. Mas pra mim, naquele momento específico de 2013, o objetivo era colocar a vida de cabeça pra baixo e ver o que ia acontecer. Legal. Eu até comentar uma coisa que eu acho que, até saindo um pouco do roteiro aqui, porque eu acho que é acho que vai ser um papo interessante ouvir de vocês, que vocês estão no Brasil agora, né, já tem mais um tempo, então talvez vocês tenham uma perspectiva diferente do que a gente tem daqui. Mas vocês, pelo que vocês comentaram, eu entendo muito, assim, o que o Leandro falou, dessa coisa de você tentar criar essa rebeldia, né, enfim, né, na proporção que se cria essa rebeldia, uma rebeldia planejada, né, não uma rebeldia do tipo, vamos me jogar desse penhasco aqui, mas vocês acham que hoje mudou um pouco desse perfil de quem vem fazer intercâmbio na Irlanda, deixou de ser um pouco, vim estudar inglês, vim ser o estudante, né, vim aprender, pra pessoa falar, vim tentar a minha vida aqui, vim tentar me jogar porque não tá dando certo o Brasil, não aguento mais, sabe? Quase que ser uma fuga da situação atual. Bom, acho que massivamente, com quem eu convivi aí, principalmente brasileiros, né, rolou muito desse aditivo de preciso sair do meu país, preciso fazer algo novo, algo por mim. Cai muito nessas palavras aí do Leandro, né? Esse ato de rebeldia pra você fazer algo pura e genuinamente pra você. Isso acontece muito, foi um dos meus fatores de decisão também. Uma coisa que eu percebo é que tem muita gente indo e tentando ficar de vez também. Então, muita gente que aqui no Brasil não teve tempo, viabilidade de correr atrás de passaporte, descendência aí europeia, e acaba indo pra Irlanda, começando a trabalhar, junta uma grana e começa a correr atrás disso quando já tá aí, né, pra conseguir se consolidar e ter acesso a ficar aí pra sempre. Bom, mas eu percebo muito disso. Claro, como a gente comentou, o objetivo primário de muita gente é o inglês, mas não tira essa carga de, olha, estou fazendo algo por mim e pra mim, precisava fazer isso da minha vida. Vejo muito acontecer, inclusive aqui no Brasil, com pessoas que vêm conversar sobre intercâmbio para entender como foi minha experiência. Na conversa é perceptível isso. A pessoa tem vontade também de ter esse momento pra ela mesma, sabe? Isso rola bastante. Eu acho que ainda o objetivo primário continua sendo o inglês, mas eu acho que também tem um fato um pouco de conseguir essa simplicidade quando a gente passa essa informação. Eu acho que as pessoas ficam curiosas e gostam desse fato de você viver uma simplicidade que às vezes a gente não tem aqui no Brasil, e fácil acesso a vários outros pontos que às vezes aqui a gente se priva, não tem tanta possibilidade quanto aí. É a questão de viajar, a questão de cultura, fácil acesso, custo de vida. Então, eu acho que isso também acaba influenciando também um ponto de decisão, e muitas vezes escapar também, eu acho que tem um pouco pela situação que o Brasil se encontra também, né? Eu conheci muita gente que chegou em Dublin falando, eu não volto mais. Muita gente. E a minha dica
para quem tá indo fazer intercâmbio, é você ser amigo dessas pessoas. Porque no começo, eu lembro que, cara, assim, nos meus primeiros 2-3 meses eu fui em umas 5 festas de despedida de gente que tava voltando pro Brasil. E aí era um saco, porque, putz, você se aproxima da pessoa, você vira amigo da pessoa, vocês de repente se vê saindo com a pessoa quase todo dia, e aí a pessoa diz, tô voltando pro Brasil. Você, putz. Aí você vai, faz amizade com outra pessoa. Eu brincava, falava que as amizades em Dublin, ela tem prazo de validade, porque a galera começa a voltar. E aí, por isso, obviamente, brincando, eu falo, gente, se você encontrar alguém que fala, eu não vou voltar, vou ficar aqui pra sempre, é essa pessoa que você tem que ficar do lado, porque pelo menos você vai ter alguém durante todo o seu ciclo em Dublin, porque a vida, eu acho que isso também trouxe um aprendizado bastante pra mim. O quão cíclica é a vida quando você tá morando fora. São curtos períodos e cada período tem a sua característica, justamente porque em cada período você tá mais grudado, mais colado com um grupo de pessoas que daqui um mês e meio essas pessoas vão embora. Aí você vai pra outro grupo, aí esse grupo depois vai embora e você, como se fosse um nômade trocando de comunidade o tempo todo. O nômade sentimental da uma boa crônica, Leandro. Exatamente. Olha, de ideia de texto pra você aí, Leandro, de mais uma crônica. Eu acho muito interessante esse ponto que você levantou, não querendo tirar muito do contexto, mas acho que o contrário também acontece, né? Acho que é um pouco acho que a palavra pra isso, acho que é um pouco desapego, né? Você pratica o desapego, porque assim como aqui você tem essa amizade reciclável, né? Você vai trocando aí, existe também o desapego contrário, né? De quem tá na Irlanda perdendo o que tá acontecendo no Brasil, seja perdendo o momento, seja perdendo literalmente, né? Pessoas, seja você perdendo às vezes uma festa, um casamento, alguma coisa, enfim, várias coisas que acontecem que é o ponto contrário, né? Você tem que desapegar daquilo pra você não se deixar abalar emocionalmente e isso te prejudicar no seu objetivo maior, né? Às vezes deixar de viver alguma coisa aqui por causa disso, né? Então tem que... Você sabe que é curioso que todo esse sentimento que você descreveu agora, Edu, e faz todo sentido, quando você volta pro Brasil, esse sentimento ele meio que se dissolve, porque você percebe chegando no Brasil que tudo aquilo que você deixou, 99% continua ali no mesmo lugar. Então assim, pelo menos em 2 anos, quando eu voltei, todos, 100% dos meus melhores amigos estavam na mesma situação, trabalhando no mesmo lugar, morando na mesma casa, fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, tipo, esse sentimento de, putz, eu perdi casamento, fui chamado para ser padrinho e não pude vir. Então, alguns momentos da minha estadia em Dublin, eu senti isso, do tipo, caramba, eu queria tanto estar lá no Brasil. E aí, quando você volta pro Brasil, você fala, cara, tudo bem, eu perdi momentos especiais, mas tá tudo aqui, sabe? Tá tudo igual. E aí é um sentimento misto, porque você pensa e fala, putz, cara, em 2 anos eu vivi coisas tão intensas, tão diferentes. Minha vida foi uma montanha-russa em todos os sentidos, e aqui no Brasil as coisas estão iguais, sabe? Então, talvez se eu não tivesse ido, eu seria essa pessoa que durante 2 anos estaria fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Então, é um mix desse sentimento. Eu queria estar no Brasil, mas aí quando você volta pro Brasil, você fala, putz, acho que não perdi muita coisa. Exato, é isso, mas é verdade, né? Porque você acaba nesses 6 meses, 3 meses que seja, 1 ano que você decide ficar aqui, você acaba tendo tantas experiências novas, diferentes pra sua vida, tantas coisas que você pode compartilhar quando você volta, né, que te fazem crescer enquanto pessoa e tudo, e é o que você falou, se você ficasse no Brasil, ali na sua zona de conforto, você teria continuado simplesmente fazendo as coisas do jeito que elas eram, né, sem ter tido essas oportunidades diferentes. Então, realmente, eu achei muito legal esse ponto que você levantou. É bem engraçado porque aí a nossa vida fica 1000 por hora e a gente imagina que aqui no Brasil tá acontecendo a mesma coisa com todo mundo, mas não necessariamente. Você tá numa outra timeline, né? Exatamente. Você volta depois de 3 semanas, parece que não tem mais nada novo aqui. Você mata a saudade e você percebe que tudo tá na sua calmaria de sempre, naquele marasmo que você deixou e foi pra outro lugar. E não que a calmaria seja uma coisa ruim, né? Porque eu acho assim que depende muito também, primeiro, depende muito da personalidade de cada pessoa, do jeito que cada pessoa gosta de viver a vida. Pra muita gente a calmaria é a melhor opção, pra muita gente sim, é o que vai funcionar, né? Mas eu acho que pra quem tá aberto a ter essa experiência, eu acho que é realmente uma coisa muito válida. Deixa eu aproveitar o gancho aqui pra gente, que a gente tá chegando aqui nos 30 minutos do segundo tempo aqui, e perguntar um pouco justamente desse ponto que vocês começaram a levantar, já que é a volta, né? Tipo, voltei, chorei no aeroporto, dei tchau, abracei os amigos, fizemos uma festinha, cumprimentei minha família, fizemos um almoço com a família, passou essa parte aí, passou a lua de mel da volta. Como é que é efetivamente a volta aí? Vamos falar, deu 1 mês depois que vocês voltaram, como é que vocês estavam, como é que tava a cabeça de vocês? Cara, bom, como todo mundo comentou, a gente ficou 2 anos ou até um pouco mais, né?
Então a gente estava muito aderente, falo por mim, né? Muito aderente ao estilo de vida em Dublin. A essa coisa de morar numa cidade pequena comparada a São Paulo, né? Mas totalmente diferente. E voltar para a rotina aqui de São Paulo, onde tudo é mais custoso, a sua carga horária de trabalho é muito maior, o deslocamento também é mais difícil. Acho que foi o primeiro choque que eu senti. Mais do que aquela coisa da saudade, começar a sentir aquela nostalgia de alguns momentos, muito mais na questão infraestrutura, comparando São Paulo e Dublin. Isso pesou bastante aí nos primeiros meses, não foi nem nas semanas, mas nos meses mesmo. E, eventualmente, essa saudade bate, né, do que a gente acumulou de experiência aí, do que eu acumulei de experiência aí. Das amizades, dos acessos, que é muito mais fácil, a diversão, a viagem também é um ponto que é super, super doloroso, assim, no sentido que aí você consegue... Eu cheguei a fazer um voo de 5 euros para a Bélgica. Aqui a gente não consegue comprar nem uma passagem de ônibus com esse valor. Isso foi um baita choque. Mas o que acontece? No meu caso, eu voltei muito já decidido de que meu tempo em Dublin, ele tinha fechado, né? Eu fechei o ciclo que eu precisava. Eu tinha que voltar para cá por questões familiares e também para dar sequência na minha carreira, pensando em trabalho mesmo, evoluir profissionalmente. Essa foi uma das coisas que mais me fez entrar num sentimento de conformismo, mas não no sentido negativo da coisa, mas olha, eu cumpri o que eu precisava cumprir em Dublin e agora eu tenho que tirar proveito das minhas experiências lá aqui no Brasil. E tem sido assim nesses 2 anos, né? Acabou de fazer 2 anos que eu voltei. Meu tempo em Dublin me ajudou muito, inclusive a me recolocar aqui no Brasil. Acho que na 3ª semana ou 2ª semana eu já estava empregado. Minha experiência aí contou muito. Tive a sorte de trabalhar numa agência de marketing digital aí nos últimos meses. Isso me deu um baita foco voltando aqui para o Brasil, tanto para estudar quanto uma área para atacar, né? Fiz uma transição de carreira. Antes de ir para Dublin eu era gerente de banco e agora eu trabalho puramente com marketing digital. Então isso foi super importante. E desde então eu tenho estado nessa rotina bem ocupada, bem busy. Não viajei ainda para nenhum outro lugar para matar essa saudade de viajar. Essa coisa que era muito fácil de fazer aí em Dublin mesmo, ganhando o que se ganha num subjob. A gente tem o mesmo acesso que uma pessoa que trabalha no escritório muitas vezes. Eu senti bastante nesse contraste São Paulo-Europa, né, obviamente, e sinto muita falta desses acessos, né, esse fácil acesso a entretenimento e a viajar. Isso conta bastante. No meu caso, quando eu voltei, não foi fácil. Eu demorei mais ou menos 1 ano para conseguir me recuperar 100%, porque no começo você tá com muita saudade dos seus amigos, da sua família, tem muita novidade. Apesar das pessoas continuarem nos mesmos lugares, com as mesmas rotinas, eu digo que é um novo olhar. Você quer conhecê-los novamente, com a sua nova perspectiva. Eu acredito que os primeiros 6 meses eu vivi essa intensidade da volta, né? De correr, do ritmo. E nos outros 6 meses eu tive um baque, assim. Foi bem difícil para mim. Quando eu voltei, eu não estava mais na mesma casa que eu cresci, né? Então, foi uma mudança de cidade, uma mudança de localidade também. Na localidade mesmo, né? Então, as coisas ficaram um pouco mais complicadas. Então, depois de 1 ano que eu fui conseguir realmente me falar, não, vamos tocar, vamos seguir. Daí que eu consegui um emprego que eu realmente queria e que estava alinhado com o que eu estudei aqui no Brasil. E aí eu consegui decolar, mas foi bem difícil para mim, por questões de saudade das pessoas que ficaram em Dublin também, que eu criei um vínculo muito forte. Inclusive, quando eu estava aqui no Brasil, uma amiga coreana veio me visitar, ficou 1 semana comigo em casa. Eu gostaria que tivesse sido um pouquinho mais simples, mas infelizmente não foi. Mas acho que deu tudo certo no final. Como que tá agora? Agora, graças a Deus, tá tudo bem. Tô na área, graças a Deus, trabalhando com marketing digital. Tô correndo atrás da minha cidadania, porque eu quero futuramente, quem sabe, conseguir voltar aí pela questão de qualidade de vida, de trabalho. Não sei se necessariamente a Irlanda, mas a Europa em si. O que me pegou bastante foi o fato de eu
ter essa proximidade de culturas e ver que tem outras formas de viver bacanas também do que aquela de que a gente sempre segue. Que era o caso dessa minha amiga coreana, que já fazia 4 anos que ela viajava, então ela ia para o país, trabalhava, estudava. Durante 1 ano, no próximo ano ela já planejava mudar de país. Então ela tem uma vida totalmente diferente do que geralmente a gente segue, assim. Uhum. E isso abriu um pouco meus olhos para outras possibilidades de viver. Eu acho que foi esse um choque que eu tive, assim, será que é isso mesmo que eu quero? Ficar na mesma cidade, com as mesmas rotinas, e aí tô batalhando para conseguir mudar isso também. No meu caso, eu queria reforçar o que o Bruno disse. Volte para o Brasil somente quando você estiver 100% de certeza que é o momento de voltar para o Brasil. Porque vários amigos que voltaram antes de mim, até hoje, a gente conversa e eles falam, putz, eu não devia ter voltado, devia ter ficado, etc, etc, etc. Eu acho que no meu caso foi bom, porque assim como o Bruno, eu senti que aquele era o momento, eu sentia que aquela vida de Dublin já tinha chegado no seu limite para mim, e aí eu voltei para o Brasil, junto com a minha, então, namorada, hoje esposa, ela não é brasileira, então os primeiros meses aqui foram bem... foi um mix de sonho, porque a gente passou os primeiros 2-3 meses viajando, pegamos o carro, fizemos toda a costa de São Paulo até o Rio, para passar o carnaval lá, os amigos gringos vieram, foram assim, 3 meses, assim, muito, muito, muito legais. E aí quando terminou esses 3 meses que a gente voltou para São Paulo, falou, beleza, agora vamos começar a nossa vida. 1 semana depois, nós 2 ficamos grávidos. E aí bateu o desespero, né? Porque o que eu tinha guardado de dinheiro em Dublin, não tudo, mas boa parte foi para essa viagem. Eu estava desempregado, não tinha plano de saúde, então meio que bateu o desespero, e aí eu saí atrás de emprego, desesperado, ligando para todos os amigos, etc. E aí depois eu acabei voltando para o lugar onde eu trabalhava. Só que 3 meses depois eu consegui outro emprego, que é onde eu estou agora, e eu tenho a total convicção de que eu só estou profissionalmente onde estou hoje por causa do período que eu passei em Dublin. Não só por causa do inglês, mas de saber lidar com os gringos, de entender melhor uma cultura diferente. Eu trabalho numa empresa americana, então eu lido, mas só que é uma empresa global, então eu lido com pessoas do mundo todo, a todo momento, e eu tenho convicção que Dublin me ajudou em muito a lidar com pessoas de culturas diferentes, de pessoas que, para mim, algo é muito óbvio, para essas pessoas não faz o menor sentido. Talvez, antes de Dublin, eu não entenderia como é que esse cara pode pensar desse jeito, como ele ousa discordar de mim, e Dublin me deu um choque de realidade, estourou a minha bolha, sabe? Do tipo, olha, é muito além disso. Muito legal. Esses são excelentes pontos. Eu achei legal que cada um de vocês, apesar de algumas similaridades, tem muitas diferenças aí, né? De perspectivas, de como é que foi a volta, de como foi a readaptação, né? E eu sei que a gente tá aqui agora nos 42 do segundo tempo. E eu queria fazer, talvez, uma pergunta que seja um pouco diferente aqui do que a gente tinha aqui no nosso... Então, a pergunta que eu quero fazer pra vocês, e aí vocês podem até embolar isso com dicas pras pessoas, mas se a Carol, se o Leandro de hoje estivesse andando, por acaso, você tá passando lá pelo aeroporto de Guarulhos, você encontra você indo pra Dublin, com o bilhete de embarque na mão, ali, todo empolgado pra sair do Brasil, que dica que vocês dariam de conselho pra vocês mesmos na hora do embarque ali? Eu acho que eu olharia para aquela Carol e falaria, confia mais em você, arrisca mais, apesar de eu já ter arriscado bastante, né? Mas arrisca mais, tenta ficar mais e conseguir algo na sua área aí. Eu acho que eu deixei um pouco a desejar nesse ponto. Eu acho que eu falaria para Carol, e vive o máximo que você puder, dê o seu melhor, mais ainda que a experiência, eu acho que em alguns pontos eu repetiria tudo o que eu fiz, não mudaria nada, mas acho que eu mudaria nesse ponto, assim, de tentar ter conseguido algo na minha área, ter focado um pouco mais nesse plano, não tanto o plano de 1 ano.
Eu acho que no meu caso eu avisaria o Leandro lá em Guarulhos para não gastar tanto com bebida nos primeiros meses e evitar o Temple Bar, porque lá não é lugar pra saber. Porque na época, não sei se ainda é assim, você tinha que comprovar 3.000 euros. Uhum. E eu imaginei que esses 3.000 euros seriam suficientes para os primeiros 6 meses. O que eu não contava é que eu ia chegar numa vibe muito de vamos curtir a vida no Temple Bar. Quem está nos ouvindo se conhece, imagino que continue igual, é muito mais caro. Então, depois de 2 meses, 3 meses, eu me peguei e falei, ferrou, agora eu preciso correr atrás do prejuízo, senão eu não consigo ficar aqui por mais tempo. Eu acho que uma segunda coisa, talvez eu teria que encontrar o Leandro um pouco antes do aeroporto, eu teria sugerido a ele que fizesse algum curso já no Brasil relacionado a empregos que normalmente os imigrantes conseguem em Dublin. Então, por exemplo, eu cheguei lá e toda a minha experiência como jornalista não valeu para nada e eu tive que trabalhar lavando louça, depois cozinhando, limpando, carregando caixas, trabalhando em bar, etc, etc. E a minha experiência era zero em relação a isso. Então eu tive que fazer, né, todo brasileiro faz lá os currículos fakes da vida, dizendo que eu tinha ampla experiência em bares no Brasil, etc, para conseguir um emprego. Só que era óbvio que no primeiro e no segundo dia eu já me olhava e falava, esse daí foi criado com leite e pera, esse daí não vai conseguir carregar essa caixa. Então eu acho que eu teria feito alguma coisa nesse sentido. Eu teria feito um curso de barista, porque lá tem muito café. Eu teria feito algum curso, sei lá, eu lembro de um amigo meu lá que conseguiu um emprego muito rápido, que ele tinha um curso de pizzaiolo no Brasil. Ele já foi em cima das pizzarias lá e conseguiu um emprego rapidinho, porque não bastava o currículo, mas logo no começo ele já saía rasgando, sabe, voando. Então acho que eu teria focado mais nesse tipo de curso, porque é muito difícil que você chegue lá, não sei, enfim, que área vocês trabalham, mas pelo menos no meu caso foi muito difícil eu não conseguir emprego na minha área lá. E para se virar, para viver lá, você tem que fazer o que aparecer. Então talvez eu gostaria de estar mais preparado para o que apareceu para mim. No meu caso, que eu falaria, se fosse no aeroporto, na situação de, cara, você tá embarcando, vai preparado para viver os melhores dias e anos aí da sua vida, intensamente. Eu acho que em Dublin aconteceu tudo muito no timing certo, assim, não me arrependo de ter feito alguma coisa, deixado de fazer. Eu acho que tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer, mas eu falaria também para mim mesmo ali, no sentido de procurar algo na área que eu queria trabalhar. Como aconteceu, né, nos meses finais, ali, nos últimos 5 meses, numa agência de marketing digital. Eu poderia ter procurado isso antes, assim que eu senti conforto no idioma, eu poderia ter me jogado mais rápido para isso e ter aproveitado mais nesse sentido. Quanto a planejamento, eu gostaria de ter tido mais tempo para planejar, apesar de ser um pouco freak assim, com grana, com planilha, com tudo que eu tenho que fazer. Claro que quanto mais tempo você tem para planejar uma viagem e uma rota de voo, mais assertivo é o seu tempo. Então, eu gostaria de ter tido mais tempo para planejar nesse sentido. Ter levado mais grana de repente, ou como o Leandro comentou, ter feito algum curso que me preparasse melhor para inserção no mercado de trabalho aí. Eu até consegui trabalhar rápido no meu segundo mês, eu já estava trabalhando como cleaner. Depois disso eu fui KP, trabalhei em buffet também. Mas se eu tivesse tido um preparo, inclusive nessas áreas antes, eu saí daqui do Brasil sem saber cozinhar um ovo. A gente acaba comemorando aí cada pequena conquista. Mas o preparo nesse sentido faria toda a diferença também. Sim. Aliás, depois de Masterchef eu descobri que cozinhar, fazer ovo é difícil, viu? Não é fácil, não. Eu adorei eu acho que faz todo sentido e claro que a gente brinca essa coisa de você encontrar você mesmo, mas acaba funcionando com uma mesma resposta que talvez se alguém pedisse um conselho, né? Eu acho que funciona bem se as pessoas que estão vindo levarem isso como o que você poderia planejar melhor, né? E todos esses pontos são muito válidos, eu acho que faz muito sentido. O que não falta hoje em dia é informação, acesso à informação. Chegaram mais perguntas pelo Instagram aqui, mas não vai dar tempo de fazer hoje, então quem sabe, se o pessoal quiser, chama vocês pra voltarem, pra gente fazer mais bate-papo sobre como que foi a volta, falar um pouquinho mais a fundo da volta em si, de coisas que vocês têm feito, às vezes conversar com algumas outras pessoas também, enfim. Tá aqui, obrigado de novo o convite, obrigado de novo vocês estiveram aqui com a gente, compartilhando a experiência de vocês da volta. É isso, gente, obrigado de novo e Má, algum recado final aí? Foi incrível ouvir um pouquinho da experiência
experiência de vocês durante o intercâmbio. Espero que a gente possa, sim, fazer mais bate-papo sobre isso. Adoro esse tema. Obrigada por terem compartilhado não só com a gente, mas com todo mundo que tá ouvindo. E a gente se vê na próxima. Isso aí, gente. Valeu. Valeu. E obrigada. Beijinho, tchau. Tchau. Beijinho, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.